Fala, meu povo, boa noite pra você. Começando mais uma live terapia, aquela live nossa de toda quarta-feira. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre o perdão, mas falar de uma forma diferente e para falar agora sobre o perdão que você precisa conceder a uma pessoa muito especial, a você mesmo. Então, fique conosco, fique comigo aí, tá ok? Vamos esperar o Instagram aí notificando o pessoal, ver se o pessoal chega por aí, né? Esperar a galera chegar. Eu tive um problema de conexão aqui agora há pouco, então quem foi entrando, peço a gentileza de ir me informando, né? Se o som tá bom, se a imagem tá boa, pra gente começar aí os nossos trabalhos, tá? Olá, Ana Paula, boa noite, tudo bem? Ana Paula, clica no aviãozinho, convida o pessoal e me dá um retorno aí de como que tá o som, de como que tá a imagem, tá? Eu tive um problema de internet agora há pouco, achei que não fosse conseguir nem fazer a live, mas estabilizou aqui, né? Estabilizou aqui. Então faz a gentileza para mim de me falar como é que tá o som, como é que tá a imagem, para a gente começar esse tema tão importante, que é esse tema de perdoar a si mesmo, né? Nós falamos muitas vezes no perdão para o outro, no perdão que nós precisamos dar ao outro. E de fato nós precisamos perdoar o outro, né? Conseguiu, Lígia? Conseguiu o quê? Conseguiu chegar? Conseguiu ouvir? Obrigado, Ana Paula, pelo retorno, tá? Eu tenho dito aqui constantemente, né, que o perdão, ele é um remédio, ele é a cura, né? Ele é a libertação de muitas dores que travam a nossa vida, né? Ô Jandira, boa noite, tudo bem, Jandira? Tô falando pro pessoal que eu tive um problema de internet, vocês vão me dando um retorno aí, se tá dando para ouvir, se tá dando para me ver direito, tá? Tudo bem, Ara? Seja bem-vinda. Eu vi que o Instagram demorou para notificar o pessoal, mas nós estamos aqui, viu? Então veja bem, eu estava dizendo que eu venho tratando aqui no Instagram. Você que está chegando agora, vai clicando no aviãozinho e chamando o teu povo para estar conosco também. Conseguiu chegar na hora, né, Lígia? Que bom, que bom. Live terapia, toda quarta-feira nós estamos trabalhando um tema aqui, os temas importantes. Seja bem-vindo, Gustavo, seja bem-vinda, Yara. Tudo bem, né? Então, olha só, eu tenho dito aqui, falado nessas últimas semanas sobre o tema do perdão, né? O perdão, ele é uma necessidade, ele não é uma opção. É o que eu tenho falado, reforçado, gritado aqui para você que me acompanha ao vivo e para aqueles que me acompanham, que assistem depois a live que fica salva, né? A tia Sandra entrou aí, ó. Seja bem-vinda, tia Sandra. Então, o perdão, ele não é uma opção. O perdão, ele é uma necessidade. O perdão, ele é uma obrigação, mas não no sentido moral da questão, não no sentido de que alguém te obriga, de que uma religião te obriga. Quando eu falo que o perdão, ele é uma obrigação minha e sua, eu estou querendo dizer o quê? Aliás, eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que se eu não perdoar determinada pessoa, eu vou ser escrava desta pessoa. Eu me tornarei escravo do que ela me fez. Eu me tornarei escravo do acontecimento que ocorreu na minha vida. Entende? Por isso que eu digo que o perdão, ele não é uma opção. Ele é uma necessidade, e ele é uma necessidade forte e urgente, e ele é uma obrigação nesse sentido. De que se eu não perdoar, eu ficarei escravo da pessoa que me fez mal, que me magoou, que me traiu, enfim, que me caluniou, e do acontecimento em si. Por isso, perdoar é necessário, tá? Talvez você vai escutar uns barulhos de carro aí, uns caminhões. Hoje eu estou mais perto da estrada aqui,
na rodovia, mas nada que a gente não supere, tá? Então veja bem, vamos falar disso então. A quem deve ser dado o perdão? Está aberto aí os comentários. Seja bem-vindo, Gisele, Fabiola, tá? Está aberto os comentários aí para você fazer os comentários, como algumas pessoas já começaram, como a Lígia, por exemplo. Pode deixar que vamos falar assim, tá, Lígia? Então, estão abertos os comentários para você perguntar, para você comentar, para você concordar e discordar. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer para você refletir agora é: a quem deve ser dado o perdão? A quem o Rodrigo deve perdoar? A quem você deve perdoar? Você que está me acompanhando aqui agora. Bom, primeiro, o perdão, ele precisa ser dado ao outro. Ao outro quem, Rodrigo? A outra pessoa. A um outro ser humano que magoa você, que te entristece, que te faz mal, que tem um comportamento que por vezes te dilacera. Quem nunca, né? Quem nunca não foi magoado, quem nunca não foi chateado, quem nunca não foi traído, quem nunca não ficou com uma mágoa, um ressentimento, algo remoendo dentro de si, né? Então, o perdão ele deve ser, a princípio, ser dado a outra pessoa que te fez algum mal e te machucou, te feriu, tá certo? Alguém que te sacaneou, a verdade é essa. Alguém que pisou na bola com você. Então, a primeira coisa, o perdão deve ser dado a uma outra pessoa, a um semelhante seu, tá certo? No segundo ponto, o perdão ele deve ser dado a Deus. Eu falei disso numa live, né? Para quem acredita em Deus, né? Eu acredito. Então eu preciso trabalhar, e eu sei que vocês também acreditam, então preciso trabalhar essa dimensão. O perdão muitas vezes ele precisa ser dado a Deus, mas não porque Deus errou, porque Deus não erra, Deus não falha, né? Deus é amor pleno, então todos os atos dele, todos os pensamentos dele para comigo e para com você são atos de amor pensando no nosso bem para nos fazer bem. Existe uma passagem bíblica no livro do profeta Jeremias que vai dizer: eu sei os meus planos, os meus projetos para você são projetos de felicidade e de esperança, né? Um futuro de felicidade e de esperança. Logo, nós precisamos pensar, então, que Deus é esse que não erra conosco. Mas dentro de nós podemos pensar sim que Deus errou, que Deus vacilou conosco, que Deus não nos deu o que nós pedíamos, tanto que nós queríamos, aquela vitória, aquela aprovação no concurso, aquela pessoa maravilhosa para eu morar com ela, namorar, casar, enfim. Você pode pensar isso, eu posso pensar isto, né? Então, em algum momento, por exemplo, alguém que morreu, algum mal que aconteceu comigo e com você, nós podemos cair na armadilha que é nossa mesmo, né? De pensar que Deus fez algo de mal com a gente, ou fez algo que a gente não queria que fizesse, e isso nos faz ficar magoados, feridos com o suposto comportamento de Deus. Então, por isso também, em alguns momentos, nós precisamos liberar o perdão, perdoar a Deus, não porque ele errou em si, mas pela interpretação que nós tivemos de um suposto comportamento dele para conosco, tá certo? Entendido até aí? E em terceiro lugar, e não menos importante, você precisa dar o perdão a você mesmo. A você mesmo. Você precisa perdoar a você mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar, é o tema central desta live, perdoando a si mesmo, perdoar a si mesmo. Muitas pessoas não sabiam que elas precisam se perdoar, elas não sabem que elas precisam se perdoar. Às vezes elas não se aceitam, às vezes você não se aceita, às vezes você não concorda com você, às vezes você sente um negócio ruim aí dentro de você e você não sabe do que se trata, quanto na verdade esse negócio é culpa que você sente, né? É uma culpa que você sente por você não ser de determinada maneira, por você não ter feito o que o outro queria, por você não ter conseguido o que você queria alcançar, tá? Então, muitas vezes eu gosto de dar esse exemplo, vou dar esse exemplo daqui a pouco, mas eu quero deixar algo claro para você antes de avançar. O erro, ele é humano. Você cresceu ouvindo isso, eu tenho certeza absoluta. Errar é humano. Só que muitos dizem assim, errar é humano, mas eu não aceito o meu erro, né? Você às vezes até se esforça para perdoar o outro, mas acaba pensando que você não merece o seu próprio perdão, e nem o perdão dos outros, e nem o perdão de Deus, né? Ou seja, você se coloca no centro dos acontecimentos negativos,
Você se coloca num lugar, num patamar de alguém que é culpado pelo que acontece com os outros, pelo que acontece no seu bairro, na sua comunidade, pelo que acontece com você mesmo. E aí existe algo absurdo, meu povo, que nós precisamos dizer. Existem, por exemplo, muitas pessoas, sobretudo mulheres, né, principalmente mulheres, que são abusadas pelos seus namorados, seus companheiros, maridos, né? Existem mulheres que apanham desses companheiros, desses homens. Existem mulheres que são passadas para trás, são traídas e no final das contas ela culpa o cara? Não, ela culpa a si mesmo. E aí essa mulher gera uma mágoa dentro de si, né? Não só as mulheres, mas acontece muito com as mulheres. Essas mulheres muitas vezes elas geram uma mágoa dentro delas porque elas se sentem culpadas por terem sido vítimas. Olha que loucura isso, né? Então veja bem, você é vítima de uma situação, você é vítima de alguém, você é vítima de uma pessoa, de um grupo, seja lá o que for, você é vítima de alguém, a mulher é vítima de alguém e ela não culpa o outro, ela culpa a si mesma, ela se sente culpada pelo mal que fizeram com ela, ela se sente culpada por estar no lugar de vítima. Isto é loucura. Ouço muitas mulheres dizendo assim: nossa mãe, mas também a culpa foi minha, mas também eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, né? Eu tive um comportamento inadequado e por isso eu apanhei, e por isso fulano me tratou mal, eu mereço sofrer. Isto é loucura, isto é absurdo, você não deve pensar desta maneira. E se pensa, precisa passar a pensar de um outro jeito, porque isso não é nem um pouquinho saudável para você. Então veja bem, voltando aqui, o erro, ele faz parte da vida humana. A falha faz parte da vida humana. O pecado, ele está aí e um momento ou outro nós vamos cair neste pecado, né? Isso pode nos fazer, nós podemos tropeçar e cair. Isto é da vida humana, isto é natural para mim e para você, réis mortais, que somos. E ponto aí, tá? E ponto aí. Então veja bem, o que eu quero deixar claro para você quando eu digo que errar é humano? É que eu e você vamos falhar mesmo. Em alguns momentos eu e você falharemos. Em alguns momentos eu e você faremos coisas que não são agradáveis, que não são adequadas. Nós iremos errar, você já errou, eu já errei e todo mundo erra. A grande questão é que a gente não consegue compreender o próprio erro. Muitas vezes você é paciente com o erro do outro, mas não é paciente com o seu erro. Você é tolerante com a falha do outro, mas não é tolerante com sua falha. Você compreende o outro e leva em conta o contexto favorável para ele ter errado com outras pessoas e com você, mas você não leva em conta o seu contexto, o seu momento que você está vivendo, que pode ter te levado a você ter um comportamento errado, um comportamento inadequado, um comportamento que você realmente não deveria ter. Então, a primeira coisa que você precisa entender, querido, você errar, querida, olha para mim aqui e escuta o que eu vou te dizer. Você errar, isso não é um privilégio seu. Você não é a única pessoa no mundo que erra. Você não é a única pessoa no mundo que faz coisas que não deveria fazer. Ah, Rodrigo, então quer dizer que eu tenho que ser tolerante a ponto de eu viver errando. Não estou falando isso. Nós estamos no mundo para sermos pessoas melhores. Nós estamos no mundo para nos aperfeiçoar a cada dia mais e nos tornar homens e mulheres mais saudáveis, mais dignos, mais honestos, mais decentes para construirmos uma sociedade melhor. Isso é fato. Mas você precisa compreender, né, que errar faz parte da vida humana. Então você, se não errou, vai errar. Mas você já errou. E vai errar de novo em algum momento, por mais que você tente acertar. Ponto. Tá? Entenda isso. Então, reforçando, entenda que você não é o único cara, você não é a única mulher, a única pessoa que erra na face da terra. Isto não é um privilégio teu. Isto não é um prêmio teu. Isto não é um troféu teu. Peraí, Rodrigo. Tá, aí você pergunta assim, pô, Rodrigo, mas peraí. Como assim privilégio? Como assim troféu? Você está dizendo privilégio, está dizendo troféu. Vou te dizer por quê. Se você não se perdoa, né? Se você fica ali se culpando, se você fica ali repensando, ressentindo,
os erros que você fez, as falhas que você teve, as cagadas suas, né? Desculpa a expressão, mas é isso mesmo. Se você fica ali pensando dessa maneira, nossa, que burrada que eu fiz, nossa, eu não devia ter feito, nossa, olha que porcaria que eu sou, olha o que você está fazendo com você. Em primeiro lugar, você está se rebaixando e você não merece, você não precisa fazer isto com você. Se um dia fizeram isto contigo, você não precisa ficar repetindo isto o resto da sua vida. Olha que coisa que eu sou, olha como eu sou ruim, olha o que eu fiz de errado, eu não mereço ser feliz, porque eu errei lá no meu passado, porque eu errei com Deus, porque eu errei com meu marido, porque eu errei com meu filho, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, porque eu errei com tudo no meu emprego, no meu trabalho, né? Olha o que você está dilacerando a sua autoestima, você está dilacerando a sua personalidade, aquilo que você é, né? Então, a primeira coisa, quando você fica aí se culpando constantemente, continuamente, você está se rebaixando a um nível em que você não está. Entende isso? E quando eu digo troféu, quando eu falo que essa culpa é o seu troféu, você não se perdoar, não se dar o perdão, é um troféu, talvez para você ou para outras pessoas também, e para outras pessoas também, eu estou querendo dizer o seguinte, lembra que eu falei que você está se colocando no centro, né? Você é culpada pela sua vida, você é culpada de existir, você é culpada do mal que você passa, você é culpada pelos males causados na vida do outro, da sociedade, enfim. Se você é essa pessoa que está fazendo isso, eu sou culpada por isso, você está se colocando no centro. Olha que loucura, você está se colocando no centro da sua vida, no centro da vida dos outros, no centro da humanidade. Entende isso? E veja bem, isto inconscientemente é uma forma de você chamar a atenção sua para você mesmo e muitas vezes a atenção dos outros. Entenda o que eu estou te dizendo. Esse tipo de comportamento é por vezes um comportamento pueril. Como assim, Rodrigo? Infantil. Ah, não, Rodrigo, aí você está pegando pesado, né? Olha, vai por mim, escuta o que eu estou te dizendo. Psicologicamente falando, esse comportamento de se colocar no centro e atrair para si as culpas, é um comportamento pueril, de criança, típico de criança, né? Ele é típico de criança. Por quê? A criança, imagina você, a criança nasceu ali num lar, numa família, pai e mãe bonitinho, e em algum momento essa criança percebe que os seus pais estão se separando. A tendência da criança é pensar que ela é culpada. Entende? Mas ela não tem o discernimento. Ela acha que o pai está indo embora, que a mãe está indo embora, que o culpado, o responsável daquela separação é ela, a criança, que é a única que não tem nada a ver com isso. Entende? Então, fazendo essa referência, se colocar como centro da culpa, como centro dos males da sua vida e da vida dos outros, é um comportamento pueril, infantilizado. E eu tenho dito isso daqui, eu e você não somos mais crianças. Por mais jovem que você seja, você é um adulto, né? Eu sou um adulto e, portanto, precisamos nos comportar como tal. E veja bem, quando você se coloca no centro, você tem todas as culpas, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Acredito que você está entendendo o que eu estou dizendo. Vai me dando um feedback aí, por gentileza. Do que você está entendendo, do que você está sentindo e como está ficando isso para você, tá? Isso é importante para a gente ir conversando aqui e eu ir calibrando o que eu preciso colocar aqui para você entender melhor, para te ajudar melhor. Então, quando você se coloca neste lugar de ser culpado pelos problemas, pelos males, pelos todos os erros e falhas, você está tendo um comportamento infantilizado e não adultizado, vamos dizer assim, como deveria ser, tá? Ocorre o que aí? Olha como você está olhando para você. Olha como você se coloca como centro da sua vida, das suas atenções, e muitas vezes o centro das atenções do outro, porque muitas vezes talvez você esteja falando isso para outras pessoas, falando da sua situação de culpado, de sofrimento porque você não consegue se perdoar para outras pessoas.
Então, por isso que eu falo que é um troféu, como se fosse um prêmio, né? A pessoa você agarra isso para você e fala, olha como eu sou culpado. E fica com isso, né? Olha o meu troféu. Por mais que doa, meu povo, olha, e eu tô ensinando aqui psicologia para vocês, tá? Coisas que vocês não percebiam, né? Que estão a nível inconsciente na vida de cada um de nós. Mas muitas vezes... entrou uma estudante de psicologia aí da minha cidade, fabulosa, Juliana. Então, escuta o que eu estou dizendo. Muitas vezes você está tendo... muitas vezes a gente pega as nossas dores e faz delas verdadeiros troféus. Entende isso? Muitas vezes nós pegamos o nosso sofrimento, as nossas dores, a nossa ansiedade, a nossa tristeza, os nossos medos, a nossa culpa, que é o nosso tema aqui, central, e transformamos ele no nosso troféu. Nós nos agarramos a ele e nós falamos isso para as pessoas, e nós falamos isso para a gente mesmo, e a gente não para de pensar nisso. Isto é um olhar autocentrado, é um olhar quase que totalmente só para você mesmo. É um egocentrismo, ou seja, você colocou o seu ego no meio e aí você só tem olhar para ele. Tá ficando entendido, gente? Tá? E eu tô falando rápido, falando alto e tal, mas não tô brabo não, fica tranquilo, tá? É só um jeito de dizer e de enfatizar, dar ênfase ao que eu estou dizendo, tá? Então, veja só, qual que é o movimento, né, que na verdade eu e você deveríamos estar fazendo? Qual que é o movimento? Primeiro, querer nos perdoar, óbvio, né? Mas antes disso, porque se perdoar vai ser uma consequência do seu ato adulto, de sair do centro, entendeu? De sair desta busca pelos holofotes, seja os holofotes seus ou dos outros, né? É o desejo de te deixar de ser livre que vai fazer você se perdoar. É o desejo de você, é o seu desejo de buscar ser feliz de verdade, de ser uma pessoa livre que vai fazer com que você se perdoe. Meu querido, olha só, você sabe que eu sou psicólogo, e se você tem alguém que não sabe, eu tô te contando agora, né? Mas provavelmente você sabe que eu sou psicólogo. E eu vou te dizer o seguinte, muitas vezes os pacientes, nós pacientes, ou quem é paciente, né, chega para sessões de psicoterapia, agarrados nas suas dores, presos nas suas dores, óbvio, totalmente compreensível, porque não aprendeu a ser livre de verdade. Tem pessoas que têm 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, que viveram agarradas a uma dor, a um sofrimento, a um conflito interno, a uma mágoa, e viveram a vida toda agarradas nisso, então elas não sabem ser diferentes. E ali na psicoterapia, escutando essa pessoa, compreendendo a situação dela, é a oportunidade de eu entrar com a empatia, entrar com técnicas e ajudar essas pessoas a compreenderem que elas não precisam ficar agarradas nas suas dores, que elas não dependem, elas podem ser autônomas, elas não precisam depender mais de ficar agarradas no seu sofrimento, porque elas acham que aquilo ali é uma segurança para elas sempre foram assim. Como eu vou ser livre agora disso? É como se elas não conseguissem mais viver diferente daquilo. Tem pessoas que não sabem ser livres, talvez seja o seu caso. Isto é revelador, precisa ser revelador para você. Tem pessoas, e talvez seja o seu caso, não sabem ser livres. E ampliando um pouco o tema, talvez você não sabe que você pode ser livre do seu conflito, da sua ansiedade, dos seus medos, mas você pode e deve ser, assim como da sua culpa. Por isso você precisa se perdoar. E o remédio para você começar a se perdoar está onde? Está em você começar a olhar para fora de você e não só para dentro de você. A você começar a perceber que você não é o centro das coisas. Você não é. Nenhum de nós é. Eu não sou. Entende? Por mais importante que nós sejamos, eu e você não somos centros de nada. No sentido de sermos tão importantes, mas tão importantes, que eu sou culpado
pelos males da sociedade. Pode parecer exagero, mas tem pessoas que falam isso, que pensam assim, tá? Então veja bem, você não precisa ser culpada. E se você for de fato culpado por alguma coisa, ainda assim o perdão para você é extremamente necessário se você realmente quiser ser feliz. Então vem comigo. Talvez você não errou de fato, mas você se sente culpado da mesma forma. Entende? Talvez você não errou de fato e você se sente culpado da mesma forma. Então você precisa mesmo assim se perdoar, porque na sua cabeça é verdade que você errou, que você falhou, que você pecou. Então você precisa se perdoar mesmo aí. Então, vamos lá, abrindo para perguntas, abrindo para questionamentos, abrindo para suas falas. Fala aí como é que tá para você a live, o que você está pensando, o que você está entendendo. Fala para mim que eu vou te respondendo. Eu tenho alguns comentários, deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Está logo no início aqui, né? Beleza. Chegou na hora, né? Tem alguma coisa aqui, só um momento. As pessoas batem muito na tecla, né, do perdoar e esquecer, né? A Lígia colocou aqui. Sobre o perdão e esquecer, coisas diferentes. Fala um pouco. Então, eu tenho dito constantemente para ficar bem gravado dentro de vocês que perdoar é lembrar sem sentir dor, tá? Não é esquecer. Muitas vezes esquecer de algo que te aconteceu e te feriu é, na verdade, ser displicente com você mesmo. Nem sempre, as pessoas geralmente usam uma técnica que não funciona, né? Ou não funciona do jeito que deveria. Eu vou tentar esquecer quem me magoou, eu vou tentar esquecer a dor que me foi causada. E aí o que você faz? Você ignora algo que não está bem em você. E aí o que acontece? Isso em algum momento vai ser cobrado de você. Você vai se cobrar, porque tem algo aí que não foi resolvido. Em algum momento isso vai se manifestar de alguma forma. Seja somatizando, isto é, causando alguma doença, alguma manifestação, algum sintoma no corpo, ou seja, a nível psíquico, emocional mesmo, tá? Então, o importante não é você falar, vou esquecer, vou me distrair, não vou esquecer disso, não. O importante é você entender, buscar aceitar o que aconteceu com você e trabalhar isso, né? Volto a dizer, às vezes você vai precisar de uma ajuda profissional, às vezes você vai conseguir sozinho, às vezes você vai conseguir com a ajuda de amigos, de pessoas te orientando, mas eu sempre oriento uma ajuda profissional, de um psicólogo, tá? Para ajudar você a compreender o que lhe aconteceu e trabalhar isso aí dentro de você, aí no seu coração, tá? O Gustavo tá dizendo, perdão é algo difícil. Ô Gustavo, é algo difícil e dependendo do caso é muito mais difícil, né? Mas o que eu tenho dito aqui também, e vou repetir porque você precisa lembrar disso, tá? Meu povo amado e querido, eu repito, você lembrar disso e usar isso na sua vida. Não perca tempo pensando se vai ser fácil ou difícil. Faça. Apenas faça. Não perca tempo. Mas vai ser difícil. Mas isso. Mas... Comece, faça. Decida por perdoar. Assista a minha live, a live número 2 sobre perdão, que eu dei os passos para o perdão, ensinando você a dar passos para perdoar. Faça. Não perca tempo se sabotando, pensando vai ser difícil, vai ser difícil, vai ser difícil. Saia do lugar. Mexa-se, decida-se pelo perdão e faça a mesma coisa contigo. Tá bom? Então vamos ver se tem mais alguém, tá? A Lídia falou que verdade, né? Mais alguém quer fazer algum comentário? Juliana, tem um livro que se chama O Livro do Perdão. Muito bom, curtinho, de fácil compreensão. Quem é o autor, Juliana? Ótimo. Não conheço, tá? Você está perguntando, eu não conheço, né? Deixa aí o autor, né? Que eu acho que vale a pena para o pessoal poder acessar depois, tá? Entendeu então, Gustavo? Então, não perca tempo pensando se vai ser fácil, se vai ser difícil. Veja bem, se eu ficar aqui pensando vai ser difícil, vai ser difícil, vai ser difícil, vai ser difícil, eu não saio do lugar. Eu já perdi muito tempo, né? Não tenho muito tempo para perder, né? Então, a questão é, eu quero perdoar, eu me decido perdoar e eu dou os passos necessários para perdoar, tá ok? Então, veja bem, meu povo, vamos voltar.
São 3 níveis, 3 pessoas que você precisa perdoar. Ao outro, a Deus e a você mesmo, tá? Você, quando se coloca como culpado e culpado de muitas coisas, né? Quando você se coloca culpado de muitas coisas, ocorre o quê? Ocorre que você se coloca no centro, e este que se colocar no centro é um comportamento pueril, infantil, como eu já disse aqui. Então, o remédio para você se perdoar é você começar a olhar para fora de você. Começa a entender que você é uma pessoa bacana, importante, mas que também não é isso tudo para ficar remoendo. Não, olha como eu... Entende? Isso não é um troféu. Essa falta de perdão não pode ser o seu troféu, se você quer de fato ser uma pessoa livre, né? Então não pode ser de fato o seu troféu, tá? Então tem pessoas que não se perdoam. Elas não se perdoam porque elas não fizeram a vontade de outro. Elas não se perdoam porque não alcançaram o que queriam. E isto é um problema, tá? Isto é um problema. Aprenda a olhar para você, a se perdoar honestamente. Se for preciso pedir perdão para alguém, peça perdão para você mesmo, peça perdão para Deus, né? E continue a sua vida, continue a caminhar. Pessoas que querem ser livres se decidem pelo perdão. Lembrando a você, eu tenho uma live número 1 falando sobre o perdão, tá maravilhosa. A segunda tá melhor ainda, falando sobre os passos para você perdoar. E esta agora falando sobre a necessidade de você se perdoar. Tenho dito que o remédio o perdão é o remédio, a cura e a libertação de muitas dores que travam sua vida. Então, perdoe a si mesmo, tá certo? Meu povo, então, estou finalizando aqui, lembrando a você que toda quarta-feira, às 21 horas, nós temos um encontro marcado aqui, que é a nossa live terapia, onde eu trago vários temas abordando várias questões que tocam a sua alma, que tocam a sua vida e que faz a diferença para você, tá? Toda quarta-feira, às 21 horas. Se você tiver sugestão de tema, me manda lá pelo direct, coloca na caixinha que eu sempre abro nos meus stories, tá? Você pode colocar, fica à vontade para você sugerir. E toda segunda-feira, 6 horas da manhã, eu tenho um encontro com você, que é a nossa live Palavras de Poder, que são 12 minutos, onde eu trabalho um tema para injetar em você um ânimo, uma coragem, um entusiasmo para iniciar a sua semana com um olhar diferente. Inclusive, a live desta segunda que passou está um espetáculo. Está lá no meu IGTV. Ela durou uns 15 minutos apenas. Vale a pena você assistir. Vai lá, assiste, curte, comente, compartilhe, salve. Enfim, faça propaganda do trabalho também, tá? Então, toda quarta-feira, às 21 horas, nós estamos aqui com uma live trazendo um tema importante para você. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter estado comigo. Espero ter contribuído com você e nos encontramos aí todos os dias aqui no Instagram. Abraço, fique com Deus.